Bem-vindos, aventureiros e amantes da história, a mais uma emocionante viagem pelo passado. Hoje vamos falar sobre Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza foi um fidalgo, explorador e administrador das colônias portuguesas. Ele foi o primeiro donatário da capitania de São Vicente no Brasil e governador das Índias Portuguesas. Martim Afonso de Souza chegou ao Brasil em 1531, estabeleceu assentamentos e fortificações. Ele também enviou expedições para explorar o interior do Brasil. Em 1542, Martim Afonso de Souza foi nomeado governador da Índia. Ele serviu neste cargo por 3 anos, ajudando a defender as Índias portuguesas dos ataques dos turcos e muçulmanos. Junte-se a nós enquanto mergulhamos na vida deste notável explorador e descobrimos seus segredos e façanhas. Eu sou a Ana. E eu o Valério. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes, por trás das grandes explorações. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Então vamos para a história. Martim Afonso de Souza nasceu em Vila Viçosa, Portugal, por volta do ano de 1500. Martim Afonso de Souza começou sua carreira militar ainda jovem e rapidamente subiu nas fileiras do exército português. Em 1530, o rei Dom João III nomeou Martim Afonso de Souza como responsável por liderar a primeira missão colonizadora, com o objetivo de fundar vilas e garantir o controle do território pela coroa portuguesa. Nesta época, o território brasileiro era habitado por diversos povos indígenas que viviam em diferentes regiões do território. Não existia um governo centralizado, mas sim uma multiplicidade de tribos e grupos indígenas com suas próprias estruturas sociais e políticas. O interesse na colonização do Brasil só começou a crescer depois que os franceses estabeleceram postos de comércio para a extração de pau-brasil na costa brasileira. Essa atividade atraiu a atenção das autoridades portuguesas, que passaram a ver o Brasil como uma área estratégica para ser colonizada e explorada. Martim Afonso de Souza partiu de Lisboa no dia 3 de dezembro de 1530, com 4 navios, transportando cerca de 400 pessoas. A travessia do Oceano Atlântico durou cerca de 2 meses. A expedição enfrentou uma série de tempestades durante a viagem e chegou à costa brasileira. Já no Brasil, ele iniciou a cultura da plantação da cana-de-açúcar e ordenou a criação de um engenho, chamado Erasmus, na região de São Vicente, região da Baixada Santista. A vida do novo povoado passou a girar em torno do engenho e do plantio. Mais tarde, ele percorreu todo o litoral até a foz do Rio da Prata, onde ele perdeu parte de sua frota, em função de um naufrágio. O objetivo desta expedição era acessar o Império Inca, e que posteriormente resultaria na Primeira Guerra entre portugueses e espanhóis na América do Sul. Essa guerra ficou conhecida como a Guerra Iguape, que ocorreria em 1536, com a invasão e saque da vila de São Vicente, pelo bacharel de Cananéia, que se vingaria por ter sido expulso em 1531, por Martim Afonso de Souza. Caso queira se aprofundar nesta história da expedição que chegou até o Império Inca, através da ilha de Santa Catarina, assista ao episódio sobre Aleixo Garcia. Mas, voltando para a história de Martim Afonso de Souza. Depois da incursão até o Rio da Prata, ele retornou à região de São Vicente, em 21 de janeiro de 1532. Com a ajuda de João Ramalho e Antônio Rodrigues, que eram moradores da região, e que haviam feito amizade com os caciques Tibiriçá e Caiúbe, fundaram a primeira vila nos moldes portugueses no Brasil, chamada de Vila de São Vicente. A relação de Martim Afonso de Souza com os nativos, que habitavam a região do Brasil durante sua colonização, foi bastante complexa e variada, como geralmente acontecia entre os colonizadores e os povos indígenas nas Américas. Inicialmente, quando Martim Afonso de Souza buscou estabelecer relações amistosas com algumas tribos indígenas locais, como os tupiniquins, os carijós e os guaianás.
Essas alianças foram importantes para a sobrevivência e o apoio logístico dos colonos portugueses durante os primeiros anos da colonização. Entretanto, ao longo do tempo, as relações com os nativos nem sempre foram pacíficas. Conflitos entre os colonos portugueses e diferentes grupos indígenas surgiram, devido a disputas por território, recursos naturais ou mesmo mal-entendidos culturais. Além disso, a colonização trouxe consigo doenças, para as quais os povos indígenas não tinham imunidade, resultando em epidemias devastadoras, que causaram grandes perdas populacionais entre os nativos. Também deve-se mencionar que alguns colonos portugueses exploraram e escravizaram povos indígenas, o que gerou ainda mais tensões nas relações entre os dois grupos. Neste meio tempo, Martim Afonso de Souza combateu corsários no litoral e foi agraciado pela coroa portuguesa com 2 lotes de terras no Brasil. Em outubro de 1532, ele recebeu a comunicação do rei de que o território brasileiro seria dividido em faixas de terras, chamadas as capitanias hereditárias. Na ocasião, foram-lhe doadas 100 léguas na costa, e ele recebeu autorização de retornar a Lisboa. Curiosamente, já no final do ano de 1541, uma onda gigante, possivelmente um maremoto, danificou seriamente a vila de São Vicente. A catástrofe destruiu o lugar que abrigava cerca de 150 habitantes. O porto, que funcionava como fonte da economia, mudou-se para onde está hoje. Já em 1533 ele se encontrava em Portugal. Então, no dia 19 de dezembro, depois de 4 meses desde que tinha voltado do Brasil, Dom João III mandou que ele servisse na Índia, com o posto de capitão-mor do Mar Índico. Para isso, foi-lhe confiado o governo de uma armada de 5 naus. Nomeado capitão-mor, ele foi encarregado de proteger as possessões de Portugal no Oriente. Em 1536, Martim Afonso foi mandado à costa de Malabar, destruindo todos os portos e cidades de Calecut. Estas e outras ações lhe trouxeram respeito e temor na Ásia. Para saber mais sobre as Índias portuguesas, assista aos episódios sobre Francisco de Almeida e Francisco Serrão. Mas, voltando para a história de Martim Afonso de Souza. Há algumas controvérsias quanto ao fim de sua carreira. Alguns historiadores afirmam que ele retornou a Portugal em 1545 ou 1546, tornando-se um dos membros do Conselho de Estado. Outros sustentam que foi chamado de volta sob a acusação de desvio de dinheiro da coroa e enriquecimento ilícito, mantendo-se afastado da vida pública até morrer. A expedição de Martim Afonso de Souza foi um marco importante na história do Brasil. Foi a primeira vez que uma expedição portuguesa desembarcou na costa brasileira com o objetivo de colonizar o país. A fundação da cidade de São Vicente foi o primeiro passo para a criação de uma colônia portuguesa no Brasil. Assim, através das suas conquistas, e com seus feitos, Martim Afonso de Souza deixou seu nome gravado na história das grandes expedições. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Gostaríamos muito de saber a sua opinião sobre ele. Por favor, deixem seus comentários abaixo e digam-nos o que vocês acharam do conteúdo e se há alguma coisa que gostariam de ver em episódios futuros. Obrigado por ouvir o Grandes Expedições. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Até o próximo episódio. Até mais!